Olá, Ares! Bem-vindo ao canal Universalista da Índia de Tarô. Minha leitura traz informações que rompem fronteiras do Brasil e demais países, do continente americano à Índia e do Japão à Europa. A alma reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem como revelação, orientação e informação. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, eu sou terapeuta holística, eu sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. Aí na descrição do vídeo tem um link para agendamento de leituras particulares. E também temos agora o nosso QR Code que aparece aí na tela do vídeo para vocês. Basta encostar a câmera do seu celular e automaticamente você já obtém todas as informações necessárias, ok? É importante também que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo, porque através dela vocês já vão saber se vale a pena ficar até o final dessa leitura ou não. Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos arianos. Vamos ver como se apresenta a leitura para os arianos. O que Delfos traz? A vaidade. Muito bem, temos um alerta aqui para vocês. Múltiplos amores. Muito bom, muitas escolhas. O fruto maduro. A Índia já explica. O anjo da bondade. Muito bem. A carta de Aquário, ainda vai tampar porque não pode mostrar nudez. E o guia. Então vamos lá, arianos. Aqui já tem muita informação, tem colheita chegando para vocês, sonhos se realizando no fundo do deck. Aqui os sonhos ele fala do que é ilusão e de realizações de sonhos reais na vida de vocês. Isso é muito importante. Aqui tem para muitos aí realizando sonhos e sonhos de muito tempo, às vezes sonhos desde a infância, algo que eu já queria desde a minha infância. E eu vejo vocês colhendo esse fruto. Vocês plantaram uma sementinha, vocês vieram regando e agora chegou a hora da sua colheita. Aqui tem o anjo da bondade trazendo para vocês uma guiança, uma proteção espiritual. Então se prepare aí, porque o que vem para vocês vai proporcionar para vocês até um pouco de vaidade, cuidar de um pouco mais de si. Eu não vejo a carta da vaidade como algo negativo para vocês. Eu vejo algo como positivo. A vaidade, ela fala, cuidado para não cair em vaidade, tá? Porque às vezes você pode estar lidando com pessoas com uma personalidade insegura. Ela fala do eco, ela fala da falta de modéstia. Pode ser vocês, como pode ser alguém que está aí ao seu redor e vocês lidando com essas questões. Mas eu vejo uma situação, vocês passaram por tantas dificuldades, arianos, que agora o que vem para vocês, essa colheita, porque vocês estão prontos para colher o fruto, vai proporcionar para vocês um pouquinho mais de vaidade, cuidar de si mesmo, cuidar da sua autoestima, cuidar da sua aparência, se mimar um pouco mais. Eu vejo vocês nessa energia. Mas ela traz alerta, cuidado com a vaidade. Não entre na vaidade para não cair nela. Ou você pode estar lidando com uma pessoa extremamente de personalidade segura, que tem o ego inflado, porque ela fala de uma visão superficial da realidade. Ela fala, às vezes, a pessoa que está concedendo demais uma importância excessiva no corpo físico, nas suas aparências, na sua presunção. Então, aqui ela fala isso também. Então, ao mesmo tempo que ela fala de um alerta, cuidado com a sua vaidade, ela também traz, porque nem todo mundo está numa energia negativa. Ela traz a oportunidade de você poder cuidar um pouco mais de si, tá? Então, é essa energia positiva para vocês, sim. Mas se você está lidando com pessoas que estão mais focadas com o corpo físico, mais ligadas na aparência, e talvez até muitos de vocês aí com vergonha, né? Eu tenho vergonha, tenho que cuidar mais da minha aparência. Cuidado para você não começar a colocar máscaras, né? Para agradar o outro. Não é sobre isso que a carta está falando. Ela fala para que você cuide de si, sim, mas sem cair nessa vaidade. E se você estiver lidando com as pessoas nessa energia, você já vai saber o que fazer. A carta de múltiplos amores, ela já fala de muitas escolhas. Que você precisa de tempo, descanso. Você precisa de paz.
para tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha, porque são muitas opções chegando aí para vocês. Pode ser no campo de trabalho, pode ser no campo de projetos, pode ser no campo de amizades. Então, muitas oportunidades que surgem para vocês que vai precisar ter a necessidade aí de avaliar os fatos de forma sensata, fazer uma escolha de forma sensata. Então, cuidado com as aparências também, né? Aqui, de repente, essas escolhas também pode estar falando, olha, cuidado com as aparências. Porque, de repente, você pode estar achando que é uma coisa e é outra, tá? Aqui tem uma grande colheita chegando para vocês. O anjo da bondade, ele fala assim da sua espiritualidade zelando por você. Ele fala de um anjo que te protege, que te cuida, que te zela. Então se apegue sim a essa energia. Aqui tem uma guiança espiritual. É muito linda essa energia. O anjo da bondade traz essa informação. Então ele vem falando ele fala de uma luz, de uma iluminação no seu caminho. Aqui, a carta de Aquário, ela vem falando para que você saia da rotina. Alguns de vocês analisando, cuidado para não ser analítico demais, né? Mas aqui ela fala de vocês buscando por coisas novas, novas oportunidades, novas portas se abrindo para vocês. E vocês estão aí analisando algo cair no campo de trabalho de vocês. Mas é algo que tira você da rotina. A carta do guia, ele já vem falando de um guia espiritual. Ele fala do seu guia interior. Ou talvez um guia de carne e osso, né? Que vai ajudar vocês com conhecimento, vai guiar vocês em uma situação de forma concreta, seja profissional ou seja algum assunto pessoal de vocês. Então existe aqui essa energia do guia trazendo para vocês essa informação. De repente tem alguém que vem ajudar vocês. Alguém, às vezes um anjo que está sendo colocado na sua vida. A gente já fala que Deus trabalha para as criaturas através das criaturas. Então eu vejo que tem algo novo surgindo, oportunidades, possibilidades chegando para vocês, que vai proporcionar vocês a chegar a um novo patamar, a colher frutos, porque tem uma colheita para vocês e vocês estão prontos para colher, principalmente aqueles que já veio plantando. De repente é um projeto, de repente é algo que vocês querem fazer e vocês vão ter uma guiança. Alguém vem para auxiliar vocês, vem para ajudar, tanto a nível espiritual como a nível físico. Porque eu vejo aqui vocês analisando, a carta de Aquário fala de ser analítico, pessoas que são fissuradas pela ciência, pela física. Mas eu vejo mudando de rotina, saindo de rotina. E isso está ligado ao campo profissional de vocês. Talvez um projeto, fazer algumas mudanças, algo, porém ter uma realização de sonho. E vocês conseguem, através dessa ajuda, dessa guiança espiritual, realizar o desejo de vocês. É muito interessante, porque tem muitas escolhas aí para vocês fazerem. Múltiplos amores, já vem falando, tem novas oportunidades, não são só uma, são várias. E você vai precisar de ter a sensatez para poder fazer a melhor escolha. Portanto, cuidado com a vaidade. Não se deixe enganar, né? Tem colheita chegando aí para vocês. Interessante. Vamos lá. Vamos ver o que os gnomos trazem para os arianos. Muito bom. Sincronicidade, olha só, sabe aquelas coincidências inacreditáveis? Atente ao que o universo está te trazendo. Isso chama-se sincronia. Então preste atenção, horas iguais, números repetidos, pássaros, borboletas, sonhos, intuições. A espiritualidade está tentando trazer algo de informação para você, de forma que vocês nem imaginam. Isso chama-se sincronia. Eu vejo vocês entrando nessa energia. Olha a limpeza espiritual. Faça uma limpeza energética. Prepare um banho com ervas. Preferize e mentalize limpeza de todas as energias negativas. Arianos, faça a limpeza. Faça banhos energéticos. Banho de hortelã é muito bom. O banho de manjericão. A Índia gosta de fazer
manjericão, alecrim e hortelã. Esses 3 juntos traz uma potência muito boa. Limpa, equilibra, restaura, abre caminho. Tá com os caminhos travados? Tome banho de abre caminho. Tá desmotivado? Banho de eucalipto. Isso vai ajudar muito vocês. Banho de cravo, banho de alecrim, são banhos, são ervas que vai lhe proporcionar um bem-estar e proteger também o seu campo energético. Faça uma limpeza. Tivemos aí nossa limpeza coletiva, foi um sucesso. Muitas pessoas aqui do canal participaram e foi maravilhoso porque no dia seguinte, as respostas que a Índia teve de cada um, as mensagens que foi passada para a Índia, que cada um que se conectou a essa limpeza, cada um vivenciou uma experiência. A Índia fica muito grata porque isso prova a seriedade de um trabalho e aonde existe uma corrente do bem, o trabalho correto, a conexão chega, esteja você aonde estiver. E foram relatos significativos. A carta da viagem. Se prepare aí, arianos, porque é momento de você ampliar suas vivências e sair da rotina. Então eu vejo vocês fazendo mudanças. Alguns viajando mesmo, de mudança. Alguns viajam a passeio para conhecer lugares, ambientes, pessoas. Outros viajando para mudança, sim. Outros viajando e mudando para outra cidade, para outro estado, para outro país, a trabalho. Outros realizando um passeio. Então, algo especial aí acontecendo aí, tá na hora de você se programar, arianos. Para quem vai entender, né? Compreensão. A carta da compreensão, Áries, traz para vocês, procure se colocar no lugar do outro. Esse exercício pode trazer uma nova visão e ajudar você na resolução de um problema. Então, às vezes, precisamos nos colocar no lugar do outro. Como que o outro reagiria? Como que o outro, se fosse eu naquela situação, como é que eu reagiria a tal fato, a tal situação? Faça essa jogada. É através daí que você obtém respostas. É a partir daí que você consegue solucionar algum problema que está acontecendo com você neste momento. Lembrando que é uma leitura coletiva, né? Aqui tem a questão da liberdade para vocês. E a liberdade fala para vocês, Áries, muitas vezes as amarras estão na sua cabeça. Então permita-se quebrar algumas crenças limitantes e se liberte. Aqui existe energia de libertação para vocês, arianos, diante de alguma situação, alguma área da sua vida que precisa de uma libertação. E vamos ver então agora o que o baralho das bruxas trazem de informação para vocês, arianos. Vamos lá. E se você está aí ainda, não saia do vídeo porque temos a cereja do bolo, temos o nosso baralho negro. E vamos ver quantas informações ele tem para trazer para vocês, arianos. É o baralho que fala das coisas rápidas, acontecimentos rápidos. Vamos lá. Vamos ver o que o baralho das bruxas trazem. O livro. Aqui o livro vem falando para você da sabedoria. Você já passou por situações, hoje você tem um grande aprendizado. O passado ele serve como aprendizado para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não ande em círculo. E aqui os livros trazem essa energia, tem a sabedoria. Cuidado com pessoas vaidosas, pessoas que só pensam mais no seu bem-estar e estão mais focadas em si, esquecendo de vocês, arianos. Aqui pede prudência, pede uma sabedoria, busque por conhecimento, busque aprendizado. Os livros falam de segredos sendo revelados. E talvez vocês tenham essa revelação. Talvez tenha algo que vocês vão fazer uma descoberta. Isso é muito bom. A carta do jardim, olha. O jardim já vem falando de colheitas, fala de encontros, fala de locais, pessoas. Olha lá. São múltiplas situações, várias oportunidades. Aqui tem reuniões, tem negociações. A reunião para negócio, reunião para fechar contratos, reuniões para resolucionar problemas. O jardim, ele traz essa energia de pessoas e locais. E ele também fala de colheitas para vocês. Porém, analise o que vem no seu caminho. Analise para que você tome a melhor decisão. A carta dos ratos, olha só.
Arianos, alguns de vocês sim, precisando fazer uma limpeza energética, por quê? Principalmente ao que diz respeito em relação ao lado afetivo. A carta dos ratos, ela fala de perdas e desgastes, de sugação energética. Ela fala de prejuízo. Ela fala de uma escassez. Então, alguns de vocês estão passando por essa energia, aonde tem sim uma colheita para vocês, próspera para vocês, sim, mas tem algo que impede essa colheita de chegar. Então, é o momento de vocês fazerem uma limpeza energética assim para tirar essa energia de escassez, porque vocês ultrapassam essa energia. Olha lá, o fruto maduro está acima. Então, essa energia de escassez fica para trás. Porém, aqui também já vem um alerta. Cuidado com gastos desnecessários. Cuidado com o que você faz, principalmente ao que diz respeito a finanças. Embora na área afetiva, porém tem algo aí na área afetiva que estava trazendo essa energia para vocês, impedindo vocês de uma grande colheita. E muitos até usando e abusando da colheita de vocês. Existe aqui uma energia de uma drenagem. Vocês precisam sim de uma limpeza energética. A carta das nuvens. As nuvens falam das instabilidades que vocês vêm passando. Físicas, mentais, emocionais. Aonde vocês... Nossa, parece que o furacão passou aqui na minha vida. E eu buscando uma luz no fim do túnel para resolver alguma questão. Principalmente coisas que estão ligadas ao campo familiar. Dúvidas, incerteza, insegurança. E eu buscando uma luz no fim do túnel. E eis que surge uma luz. O guia está bem aqui. A proteção está aqui. O anjo da bondade falando para vocês. Siga o seu caminho. Interessante. Para quem vai entender. A carta da torre. A torre, ela cai na casa de trabalho. Aqui eu vejo vocês mudando. Vocês trabalham em algum local, algo muito grande. Ou vão para um local melhor. Ou é uma nova oportunidade que surge para vocês de uma nova empresa, mas fazendo coisas novas, diferentes. A torre, ela fala do seu enclausuramento. Então tem coisa que eu estava me sentindo aprisionada dentro desse trabalho, que eu já não estava aguentando mais. E agora eu estou analisando a possibilidade, sim, oportunidade chegando de eu ir para algo melhor. E para outros é uma entrada em um grande trabalho, uma grande empresa. Então a torre aqui, ela não vem falando de negatividade. Muito pelo contrário. Ela fala de uma grande iluminação para vocês, principalmente na área profissional. Mas eu vejo alguns de vocês analisando a possibilidade de sair para outro local. E oportunidades vai surgir para isso. Outros finalizando contratos, encerrando contratos para ir para algo maior, algo melhor. Ou talvez por questões de mudanças mesmo geográficas. Também tem isso na energia de vocês. A carta da carta, a espiritualidade tentando se comunicar com vocês. E falando que tem uma comunicação chegando também, que vem através da espiritualidade. Essa comunicação pode ser a questões de trabalho, notícias que vocês estão aguardando, respostas que estão aguardando sobre alguns assuntos pendentes na sua vida, seja ele financeiro, pessoal ou não. Tem mensagem chegando para vocês. Pode ser um acordo, pode ser uma negociação, pode ser um comunicado, pode ser uma descoberta, pode uma revelação, pode sim. A espiritualidade está guiando para vocês e vocês também buscando guiança espiritual. Isso é muito importante para vocês, arianos, mas eu vejo aqui notícias chegando para vocês e a espiritualidade também tentando se comunicar. Fundo do deck de vocês, a criança. E a criança, ela traz essa energia do novo. Ela fala da novidade. Ela fala de coisas novas chegando. Oportunidade chegando. Tem algo que vai trazer uma alegria para vocês. Tem algo que vai trazer uma satisfação. Porém, a criança também, ela já fala da birra, da teimosia. Ela fala da insegurança. Se atentem a essas negatividades. Mude para o positivo. Muito bom. Muito boa essa leitura de vocês, arianos. Vamos ver aqui a nossa cereja do bolo, o que vem através do baralho negro para complementar essa leitura. E me fala aí, escreve para mim de qual local você está assistindo essa leitura. Qual cidade, qual estado, qual país. Digita aí nos comentários para a Índia, isso ajuda no nosso engajamento. Digita
Eu colho o meu fruto maduro. Eu colho o meu fruto maduro. Vocês têm colheitas aí. Nada, nem ninguém vai impedir o que é seu, ariano, de vir até você. Portanto, precisa sim mudar algumas questões em relação a áreas da sua vida. Vejo muita constância de dúvida, incerteza, insegurança em relação à área afetiva, ao campo familiar também. 10 de copas. 10 de copas faz celebração. O 10 de copas, ele já vem falando para vocês, tem comemoração, tem paz, tem harmonia, chegando aí. Ele traz harmonia em relação, ele traz felicidade, é uma carta muito positiva. E eu vejo vocês, talvez, conquistando algo através do estudo, do conhecimento, da sabedoria de vocês. Tem essa energia para vocês. Eu tô vendo aqui algo muito positivo, sim, com esse 10 de copas, que já vem falando de harmonização nas relações, fala da felicidade. Porém, ele pede um alerta, ele no negativo, esse 10 de copas, ele fala cuidado com disputas, né? Às vezes, olha lá, você lidando com pessoas vaidosas. Ás de ouro. O Ás de ouro traz para vocês, arianos, ele fala de dinheiro, entrada de dinheiro. Ele fala de empreendimento, talvez vocês comemorando algum empreendimento ou realizando algum empreendimento, porque o jardim fala de locais, pessoas, situações, reuniões, lugares onde vocês vão fechar contratos, que vai te proporcionar entrada de dinheiro. Lógico, o dinheiro pode vir de outras fontes também, porém ele fala muito de um empreendimento. Também tem aqui energia de noivado, energia de casamento para alguns de vocês. E talvez o jardim seja para comemoração, ou para um convite, para um noivado, um casamento, ou seja, vocês mesmo. Aqui tem a energia de múltiplos amores, já falando de decisões, escolhas, oportunidades que chegam para vocês. E é um momento de comemoração. É algo que vocês vão fazer, tem algum empreendimento muito positivo aqui para vocês, tá? 8 de espadas. O 8 de espadas, ele vem falando de desgosto. Lembra que a Índia falou? Olha só, como as cartas, elas que conversam entre si. Olha o que o baralho negro trouxe. O 8 de espada, ele fala de desgosto. Ele fala de uma situação onde você está se sentindo preso, se sentindo desamparado, se sentindo vítima. Ele fala de doenças. Então, existe aqui sim uma energia na qual vocês vêm passando, ou talvez já passaram por essa energia que trouxe um desgaste, mexeu, afetou a sua saúde. Alguns aí com problemas de escassez financeira. Olha lá, o fruto maduro, ele fala de colheita, ele fala de dinheiro, ele fala do bem-estar de vocês. E aqui me falando, quem está nessa energia precisa sim fazer uma limpeza espiritual. Olha só como as cartas se conversam entre si. Então, aonde está tendo essa energia na sua vida? Ela caiu na casa afetiva, na casa afetiva de vocês. Então, pode ser que tem sim algo aí que está impedindo vocês de uma colheita, que tem impedido vocês, tem trazido desgosto, talvez perdas, passaram por perdas. Tem alguma situação onde pode estar vendo, às vezes é um divórcio, às vezes é questões relacionadas à herança, e está tendo atribulações. Porém, aqui já vem falando de uma energia negativa a nível espiritual, porque os ratos trazem essa energia de drenagem, de sugação. Então, é necessário, sim, uma limpeza energética, tá? Rainha de espadas. A rainha de espadas, ela é aquela rainha que ela tem certeza, ela sabe o que ela quer, ela segue em frente, ela olha para o futuro, ela deixa para trás, ela corta tudo que impede ela de caminhar. E eu vejo vocês nessa energia com dúvidas, com incerteza, com insegurança, falando o que eu faço? Finalizo, corto, eu preciso tomar uma decisão. Ela fala muito disso. Então a rainha de espada, ela busca a verdade. Então verdades vindo à tona. Vocês têm a proteção espiritual. Aqui eu vejo vocês, olha lá, é momento de vocês ampliar as vivências de vocês. Então eu vejo vocês cortando situações que trazem desgaste para você, que não te leva mais a lugar nenhum, que tem trazido dor e sofrimento, perdas, prejuízo.
E vocês seguem em frente, porque a viagem, ela já vem falando de vocês programar uma saída, um passeio especial, talvez uma mudança, vivenciar novas experiências, sair da rotina. E eu vejo vocês fazendo isso, pela carta da Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela fala de você usar, é o momento de você usar o seu encanto. Vocês têm um encanto que é só de vocês, arianos. Porém, ela fala que você pode sim estar lidando com pessoas, porque ela no negativo, a Rainha de Espadas, ela fala de uma pessoa fatal. Ela fala de pessoa traiçoeira. E vocês vêm passando por essas questões. Olha lá, uma pessoa muito traiçoeira, uma pessoa enganosa, ardilosa no caminho de vocês. E talvez tenha gerado dúvidas, incerteza e insegurança. O que eu faço em relação a isso? Corto e sigo em frente ou permaneço no mesmo local, na mesma situação. E a Rainha de Espada, ela não permanece. Ela fala a verdade, ela busca a verdade, ela corta, ela segue em frente, ela olha para o futuro, tá? 7 de ouros. 7 de ouros traz para vocês, tem presente chegando aí para vocês. Tem uma grande colheita chegando para vocês. E ela também fala de criança. Se tem algo relacionado à criança sendo solucionado, mas a criança, ela também fala de coisas novas, novas oportunidades, tudo novo chegando. E olha só, a carta de Aquário, ela já fala de você sair da rotina. Ela fala de você procurar fazer o seu melhor, mas de maneira diferente. Ela fala de você buscar coisas novas, se aprimorar em coisas novas. E a criança também fala isso. E a torre já vem falando, você está iluminado. Você tem iluminação, tem a guiança espiritual, porém é hora de sair do casulo. Como se trata do campo de trabalho, eu vejo vocês conseguindo algo maior e melhor para vocês. Alguns finalizando contratos, né, encerrando contratos e assinando novos contratos também. Olha lá, coisas novas, novas oportunidades. E o 7 de ouros fala para vocês de presentes. Talvez alguns de vocês aí recebendo, sendo presenteados no campo profissional. O reconhecimento, desculpem, o reconhecimento que vem para vocês. E para muitos aqui tem uma surpresa também. Não tem nada a ver com o campo profissional, mas fala de nascimento. A criança, ela fala de nascimento. Porém, além de ter algo novo renascendo aí para vocês no campo profissional, uma nova carreira, para muitos aqui também tem uma surpresa aí em relação a uma gestação, tá? 9 de ouros. O 9 de ouros, ele já é uma carta muito boa. O 9 de ouros, ele vem falando de uma grande realização pessoal. Aqui tem muita energia de um empreendimento. E eu vejo vocês realizando essa mensagem que chega, esse contrato, essa notícia, talvez você sendo aprovado, algo que vocês vão fazer que vai trazer comemoração. E lembre-se que vocês estão sendo guiados. E também receberão ajuda nesta área para quem precisa. Às vezes é um novo campo de trabalho, um novo empreendimento, um projeto novo, algo que vem, alguma resposta que você está aguardando que vai trazer grandes benefícios para vocês, tá? É uma grande realização pessoal que chega para vocês. E para muitos aqui, essa carta no negativo, o 9 de ouros no negativo, o que ela fala? Alguns de vocês podem ter tido alguns atrasos financeiros. Porém, se você teve algum atraso financeiro, chega a notícia agora dessa grande realização, vocês tendo esse recebimento. Então, olha só, arianos, tá vendo como é importante esperar a leitura até o final? Porque ela traz muitas informações que podem trazer respostas que vocês nem imaginam. Fundo do deck de vocês, a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela já traz a energia para vocês de determinação. Cuide das suas instabilidades emocionais, porque a Rainha de Paus, ela tem determinação. E olha, junto com a Rainha de Espada, então, precisando equilibrar o emocional de vocês, para não ter essas instabilidades emocionais, olha lá, as dúvidas, as incertezas, a insegurança, é como ela está falando para você.
Não tenha dúvida. Equilibre o seu emocional, porque você precisa tomar decisões de forma assertiva. E a rainha de paus, ela é determinada. Ela é determinada, mas ela tem essas instabilidades emocionais. Então, vocês precisando equilibrar o seu emocional. Isso será muito importante para suas decisões, para aquilo que você sabe precisa cortar, para aquilo que você precisa decidir. Então, precisa estar sim em equilíbrio, tá bom, arianos? E sem contar que a rainha de paus também, ela, no negativo, ela fala de ciúmes. Ela fala de medo de se arriscar. A rainha de paus, ela fala muito de paixões minguantes. E às vezes você está passando por frustrações em determinados relacionamentos. O relacionamento começa e não vinga. Começa e finaliza do nada, termina, começa a ter problemas e não segue em frente. Se você está passando por isso, busque ajuda. Busque ajuda. Tem alguma coisa aí travando o seu lado afetivo, tá bom? Olha que o baralho negro trouxe para vocês de informação. E é muito importante vocês escreverem para nós. Escrever aí para a Índia, nos comentários, de qual cidade, qual país, qual estado você está assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, a gente já convida você a se inscrever como membro, venha fazer parte dessa corrente do bem. Deixa seu like, seu hype, isso ajuda muito o nosso canal, o nosso engajamento. Vamos ver aqui o que vem de decreto para vocês, arianos. Limite, olha só. Toda vez que quer algo além do seu limite, fique escravo do seu querer. Gente, isso aqui é uma realidade e eu acho que caiu perfeitamente para a energia dos arianos. Tem muitos arianos, não são todos, né? É uma leitura coletiva, mas a Índia conhece um grupo de arianos aí que passa, a gente tem se trabalhado aqui no nosso retiro por questões de limitações, porque se tornou escravo do seu próprio querer. Tem coisas que não é para ser. E o que não é para ser, a espiritualidade faz o papel dela em tirar da nossa vida. Então, a compreensão é muito necessária nesse momento. Deixa eu analisar o que está acontecendo na minha vida. O universo está me mostrando algo que eu não estou enxergando. Então, o limite, ele tem que ser muito bem ponderado, porque muitas vezes você quer algo além do seu limite. E aí, você acaba ficando escravo, sim, desse querer. Trabalhe isso, arianos. Isso é muito importante para vocês, ok? E é isso que a gente tem para vocês para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nos cards tem a leitura anterior. Saia desse vídeo, vá ver a leitura anterior, porque tem informações complementares. É muito importante vocês fazerem isso, ok? A câmera balançou porque meu uau está bem aqui. Gratidão, axé, namastê e até o próximo vídeo.